governo de São Paulo decretou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital amanhã, quando está prevista a greve de trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp. O repórter Giovanni César tem todas as informações. Oi, Giovanni, boa noite. A gente que mora em São Paulo sabe que dia de greve é dia de caos no trânsito e dificuldade para o trabalhador, que normalmente perde horas no trânsito e muitas vezes sai frustrado, né? Não consegue chegar ao local de trabalho. Boa noite, Amanda, e a todos. Olha, hoje teve uma assembleia dos trabalhadores aqui na frente da Câmara Municipal, que os sindicalistas chamam de uma demonstração de força e também de união de todas as categorias envolvidas nessa greve de amanhã. O governo entrou na Justiça pedindo contra a paralisação e disse que o interesse dos grevistas é político. A greve deve durar 24 horas, vão cruzar os braços trabalhadores da CPTM, da Sabesp, da Saúde, da Educação, em protesto contra as privatizações, os cortes de verbas para a educação, as demissões e terceirizações do serviço público promovidas pelo governo, pela gestão do governador Tarcísio de Freitas. Eu conversei agora há pouco com o deputado federal Orlando Silva, que está promovendo essa audiência que acontece aqui no plenário da Câmara Municipal. Vários especialistas estão falando e ele falou que essa privatização é inviável e é prejudicial para a população de São Paulo. O governo do estado decretou ponto facultativo nesta terça-feira. O funcionamento de escolas, creches e serviços de segurança e assistência estão mantidos. A Secretaria de Saúde deve entrar em contato com pacientes que perderem consultas, exames e cirurgias para fazer o reagendamento, e o suspenso de placas de veículos está suspenso para amanhã. Amanda, Augusto. Obrigado, Giovanni. A Polícia Civil apontou sabotagem na paralisação da linha 9 Esmeralda, que é privatizada, durante a greve no início de outubro em São Paulo. As investigações identificaram diferentes pontos da linha que foram atacados por criminosos. As informações constam no laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística. O documento mostra os locais onde o gradil de proteção foi aberto para a entrada dos vândalos da linha férrea. Funcionários da empresa também relataram terem encontrado os objetos que foram arremessados tanto na rede aérea de energia do sistema quanto na linha férrea. A ação prejudicou milhões de passageiros durante a greve de metroviários e ferroviários no dia 3 de outubro. Equipes da polícia analisaram imagens de diferentes câmeras de segurança instaladas ao longo da via e constataram que nos pontos onde houve sabotagem não havia monitoramento. Nenhum suspeito foi identificado. E o inquérito agora será enviado para a análise do Ministério Público e Poder Judiciário. Nos últimos 7 anos, o Rio de Janeiro registrou 3 chacinas por mês durante operações policiais. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, as ações com mortes de policiais são as mais letais. Ações como esta já fazem parte da rotina das comunidades do Rio de Janeiro e trazem consequências para os moradores. Nos últimos 7 anos, 283 operações policiais resultaram em 1.137 mortes, segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Foram, em média, 3 chacinas policiais por mês entre agosto de 2016 e julho deste ano. A Zona Norte é a região onde ocorreram mais chacinas. Foram 73 casos, com 373 mortos. Em maio de 2021, 27 pessoas morreram em uma mega operação contra o tráfico de drogas no Jacarezinho. Entre as vítimas estava o policial civil André Leonardo de Melo Frias, de 41 anos. A ação é considerada a mais letal da história do Rio. O levantamento aponta ainda que as ações que registram mortes de policiais são, em média, 71% mais letais que uma chacina em que não houve agente público baleado. É o que os moradores chamam de Operação Vingança da polícia. Muitas vezes existe uma reação da tropa. E essa reação, no calor do momento, diante da indignação da morte de agentes de segurança, ela acaba sendo muito letal. Inclusive, mais letal do que operações onde, não há essa dinâmica. E por que isso é muito importante? Porque a gente espera do Estado
o uso racional da força, o uso controlado da força. A gente espera do Estado a justiça. Das execuções mapeadas, 18 aconteceram depois que um agente foi morto ou ferido. Foi o que também aconteceu há 2 anos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Um dia depois do sargento Leandro da Silva, de 38 anos, ser executado por criminosos durante um patrulhamento, agentes do Batalhão de Operações Especiais fizeram uma operação na comunidade. A ação resultou em 8 mortes. Segundo o Fogo Cruzado, a região foi a que registrou o maior número de chacinas no período, 14 ao todo, com 66 mortes. Que o Estado do Rio de Janeiro precisa melhorar seus protocolos de atuação justamente para impedir que aqueles que deveriam promover a justiça acabem ferindo a justiça e promovendo a vingança. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que as ações de enfrentamento ao crime organizado são planejadas com base nas informações de inteligência e são pautadas por critérios técnicos, visando a preservação de vidas. Já a Secretaria de Estado da Polícia Civil disse que as ações são orientadas com base em dados oficiais do Instituto de Segurança Pública e que, em outubro, foram registradas 43 mortes por intervenção de agentes do Estado, 57% a menos que no mesmo período do ano passado. O menor número de mortes para o acumulado desde 2016. Foi enterrado hoje no Rio o corpo de Eberson Luiz Santos da Silva, de 42 anos. Testemunhas disseram que Eberson ia para o trabalho na garupa de uma mototáxi quando foi atingido por tiros durante a operação da Polícia Militar em uma comunidade da zona oeste da cidade. Ele era maqueiro em um hospital municipal da Zona Sul. Também foi sepultado hoje o corpo de Guilherme Carvalho, de 18 anos. Ele foi morto quando moradores faziam um protesto contra o falecimento de Eberson. Guilherme participava do ato na Avenida Brasil e foi atingido pelo disparo de um policial militar de folga que passava pelo local. O policial relatou ter sido vítima de um assalto. Com o objetivo de combater a violência e fortalecer a segurança, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou esta tarde que recriou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o governador, uma das primeiras ações da pasta será criar um plano de segurança que integre as forças militares, além de investir em uma corregedoria unificada para trazer ainda mais rigor às investigações. A tentativa de assalto a um casal em uma moto de luxo deixou uma vítima e 2 assaltantes mortos no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Um outro suspeito também ficou ferido. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima e a esposa, que é filha do ex-médico Roger Abdelmaci, chegam de moto à garagem do prédio onde moram. Logo atrás, 3 assaltantes aparecem em 2 motocicletas, uma delas furtada. Um dos criminosos aponta a arma e atira pelo menos 2 vezes nas vítimas. Neste momento, um policial militar de folga passava pelo local e percebe a movimentação suspeita. Ele saca a arma e atira nos bandidos que revidam. Os 3 criminosos foram baleados. 2 deles morreram e um terceiro ficou ferido. Denis Roberto Ramos Faria, de 53 anos, que conduzia a moto de luxo, foi atingido por um tiro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A esposa dele não se feriu. Em Salvador, a polícia investiga o assassinato do dentista Lucas Maia de Oliveira, encontrado morto em um apartamento de luxo no final de semana. Câmeras de segurança flagraram um suspeito saindo do prédio onde o crime aconteceu. O homem é visto no elevador e caminhando pela garagem do prédio. Segundo a polícia, ele fugiu do local dirigindo o carro da vítima. Lucas estava amarrado na cama e sem sinais de violência. A polícia suspeita que o dentista tenha sido dopado. Até o momento, ninguém foi preso. Em um áudio atribuído ao deputado federal mineiro André Janones, do Avante, o parlamentar teria cobrado parte do pagamento de assessores. A prática é conhecida como rachadinha. O deputado nega as acusações.
A gravação teria acontecido em 2019. Janones teria cobrado que seus assessores transferissem parte dos salários para que ele pagasse prejuízos de uma campanha de 2016. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Conhecida como rachadinha, a prática configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Pelas redes sociais, o deputado afirmou que o áudio foi retirado de contexto para tentar imputar a ele um crime que jamais cometeu. Ele disse ainda que o conteúdo seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas. E ainda que o material foi postado quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita. Janones chamou a denúncia de escândalo fabricado e disse que nunca fez rachadinha. O Partido Novo apresentou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra André Janones, onde pede a apuração do caso e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado. A oposição também deve pedir a cassação do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. Voltamos em 30 segundos. O presidente Lula embarcou hoje à tarde para o Oriente Médio, onde vai cumprir uma série de agendas oficiais. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações para a gente. Boa noite para você. Igor, nos conte mais sobre esse roteiro do presidente. Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. O roteiro de viagens do presidente Lula inclui agendas em 4 países. De acordo com a Presidência da República, amanhã ele deve desembarcar em Riad, na Arábia Saudita, onde vai se encontrar com o príncipe Mohammed bin Salman e empresários. O objetivo é atrair investimentos para realizar obras do novo PAC. Uma agenda bem parecida deve ser cumprida no Catar. Na sexta-feira, Lula vai desembarcar nos Emirados Árabes Unidos para participar da COP28. O presidente quer mostrar para os membros da COP que o desenvolvimento sustentável é uma prioridade do governo federal. E por isso, vai levar com ele uma comitiva de ministros. Na verdade, a maior parte dos ministros estará com ele lá na COP28. A Presidência da República disse que o governo federal deve apresentar uma nova meta de redução de emissão de gás carbônico. As agendas internacionais de Lula vão se encerrar no fim de semana, quando ele deve se encontrar com o chanceler alemão Olaf Scholz. Brasil e a Alemanha vão assinar acordos de preservação ambiental e biotecnologia. Todas essas agendas, pessoal, vão ser cumpridas logo depois que o presidente fez as indicações para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Os 2 nomes mais cotados para essas instituições foram confirmados por Lula. Vamos acompanhar na reportagem. Os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República foram confirmados após uma manhã inteira de negociações. A reunião dos 2 indicados com o presidente Lula foi no Palácio da Alvorada e durou cerca de 4 horas. Dino e Gonet já eram cotados para os cargos desde setembro. De acordo com a Presidência da República, o ministro da Justiça vai continuar no cargo até ser sabatinado pelo Senado Federal. Flávio Dino tem 55 anos, é advogado, ex-juiz federal e professor. Foi eleito governador do Maranhão por 2 mandatos. Também foi deputado federal. Nas eleições de 2022, foi eleito senador, mas não ocupou o cargo porque foi escolhido por Lula, ainda na transição de governo, para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Paulo Gonet é subprocurador-geral da República desde julho de 2021. Ele tem 62 anos e é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília.
Nos bastidores, o que se fala é que o nome dele para assumir a PGR passou a ser o favorito após votar pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Flávio Dino e Paulo Gonet serão sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se eles forem aprovados na CCJ, as indicações serão votadas no plenário. São necessários 41 votos favoráveis para a confirmação. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os 2 nomes devem ser votados até a 2ª semana de dezembro, data em que o Senado vai fazer um esforço concentrado para analisar as pautas pendentes. De modo que, nesse instante, ficará a cargo das comissões do Senado em relação a todas essas indicações, o timing para poder realizar sabatinas e fazer a apreciação nas comissões e encaminhar a presidência para designação de pauta. As indicações de Flávio Dino e Paulo Gonet repercutiram entre os ministros do STF. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse após evento em Belo Horizonte que as escolhas de Lula foram acertadas. Vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. Paulo Gonet Branco também é um professor de qualidade, autor de um livro clássico junto com o ministro Gilmar Mendes. Acho que o presidente também aqui escolheu uma pessoa de alta qualidade, de modo que o país estará bem servido nesses 2 postos importantes da República. Durante um evento em São Paulo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também comentou as indicações. E hoje o Brasil foi contemplado por 2 grandes indicações, 2 grandes juristas competentes, 2 grandes e sérios homens públicos, o professor Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República e o ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a certeza que, uma vez aprovados pelo Senado Federal, ambos fortalecerão o nosso Estado democrático de direito. Em nota, o ministro Dias Toffoli disse que Dino e Gonet são pessoas experientes e que as indicações demonstram respeito por ambas as instituições, que são essenciais para o país e para a democracia. E o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, também elogiou a escolha de Flávio Dino. Trata-se de uma pessoa que carrega consigo a experiência da magistratura, a experiência como profissional de direito, como homem público e, portanto, é uma indicação que, da nossa parte, é muito bem recebida. Bom, e uma informação de momento, o senador Everton, do PDT do Maranhão, foi confirmado na relatoria da indicação de Flávio Dino à vaga no Supremo Tribunal Federal. Quem deve relatar a indicação de Paulo Gonet é o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Por meio de nota, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a uma vaga na Suprema Corte, disse que Flávio Dino vai trazer fôlego ao enfrentamento de problemas sociais no Supremo Tribunal Federal. Já sobre a indicação de Paulo Gonet, ele disse que o subprocurador vai saber conduzir os rumos da PGR. O ministro Luiz Fux disse que as 2 indicações representam uma vitória da meritocracia e que eles vão contribuir com as instituições que vão representar há algumas semanas. Já o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da Suprema Corte, disse que Dino tem plenas condições para exercer o cargo junto dos demais membros do Supremo Tribunal Federal. Os 2 indicados também se posicionaram pelas redes sociais. Flávio Dino agradeceu ao presidente Lula pela indicação e disse que vai articular junto aos senadores a aprovação lá no parlamento. E Paulo Gonet disse que vai cumprir agendas no Senado Federal também para ganhar a confiança dos parlamentares. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. E também sobre esse assunto, vamos conversar agora com Kennedy Alencar, também de Brasília, que é artilheiro, né, Kennedy? Você já chutou a gol desde sexta-feira, antecipou as indicações, tinha muita gente ainda em dúvida sobre o nome, principalmente em relação ao Supremo. Paulo Gonet já era mais ou menos dado como certo há alguns dias, mas havia dúvidas, não em relação a você, mas sobre o nome de Dino para o Supremo Tribunal Federal. Agora, como é que você avalia essas indicações e se esses nomes, principalmente o de Dino, enfrentarão dificuldades na sabatina no Senado?
Amanda, os nomes deverão ser aprovados pelo Senado com facilidade. O presidente Lula articulou um acordo com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre. Portanto, deve ter ali um caminho célere e deve ser aprovado no começo de dezembro. O Lula, Amanda, ele tem a expectativa de que o Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal, possa atuar como o ministro Gilmar Mendes. O que isso significa? Unir a capacidade jurídica, que o Gilmar Mendes tem, é doutor em Direito, com a capacidade política. E o Gilmar Mendes, ele defendia e defende o legado dos governos tucanos, do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Lula tem a mesma expectativa em relação ao Dino na defesa do legado dos governos de esquerda, dos governos do PT, tanto Lula 1, Lula 2, como do atual mandato. Ele acha importante ter alguém com uma capacidade de articulação política afinado com ele, diferentemente do ministro Cristiano Zanin, que não é um nome da política. Agora, Amanda, ele ficou na dúvida se valia a pena tirar o Dino mesmo da Justiça, porque ele avalia que o trabalho do Dino na Justiça é bom. No entanto, pesando os prós e contras, ele entendeu que era mais importante ter o Dino no palco do STF. Tem ali uma batalha grande contra a extrema-direita, contra ameaças à nossa democracia. É um ministro que tem biografia própria, né? É um nome forte, tem densidade política e jurídica também. Então, Lula optou pelo Dino por isso. O Jorge Messias, advogado-geral da União, era uma espécie de reserva ali. Alguns setores do PT defendiam, mas o nome que Lula queria desde o começo era o Flávio Dino. Foi só uma questão de avaliar o momento de abrir mão dele em relação à pasta da Justiça e de organizar o apoio interno a ele no Senado, que está bem organizado. Em relação ao Paulo Gonet, como você falou, já havia algumas semanas, o Gonet já havia se descolado de outros candidatos à Procuradoria-Geral da República e era a figura mais forte. Aí é um acordo do presidente Lula com os ministros mais próximos a ele no Supremo Tribunal Federal, que hoje são o Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, e o Alexandre de Moraes, indicado por outro ex-presidente, o Michel Temer. Por esse acordo, haverá uma autocontenção do Ministério Público, ou seja, atuar com menos corporativismo. É um troco que Lula dá na Associação Nacional dos Procuradores da República. Ele ignorou a lista tríplice que eles elaboram nos 2 mandatos anteriores dele. Ele seguiu essa lista e agora não. Ele tirou um nome em acordo com o ministro do Supremo. Então é um troco que ele dá no corporativismo do Ministério Público com a da Lava Jato e ele deseja maior autocontenção. Está no bojo de um acordo entre o Planalto e o Supremo. E o Dino vai participar dessa articulação também. Boa noite, Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Kennedy. Boa noite para você. São Paulo está em estado de atenção devido às chuvas que causaram alagamentos em várias regiões da cidade desde o fim dessa tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital paulista classificou as zonas norte e leste como as mais afetadas. A previsão, até o fim da noite, é de temporais com raios e rajadas de ventos de até 50 km por hora. A Defesa Civil também emitiu alerta para fortes chuvas na região metropolitana. O Corpo de Bombeiros recebeu 17 chamados para quedas de árvores e 8 para enchentes. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil. O Igor Silveira está aqui com a gente para nos contar. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser essa semana? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a semana vai ser com chuva, viu, em grande parte do país, como a gente vê aqui no mapa. Mas amanhã o destaque fica para a região sul, essa área mais escura entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha, por lá eles devem receber os maiores volumes de chuva até o final da semana. Em São Paulo deve chover bastante. Hoje, por exemplo, já caiu um pé d'água e amanhã a previsão é de chuva forte, ainda tem risco para alagamentos. E as máximas, olha, fica na casa dos 27 graus amanhã, 26 graus na quarta-feira e 27 graus na quinta-feira também, com previsão de chuva. No restante do sudeste, tempo abafado e pode chover também a qualquer hora do dia. Olha as máximas, 29 graus em Vitória, 30 graus em Belo Horizonte e 32 graus no Rio de Janeiro. No Nordeste, o calorão continua, tempo firme e seco e só deve chover em áreas do litoral nordestino. Agora, na região norte e no centro-oeste, tempo quente, abafado e também com chuva. Em Cuiabá, olha, a máxima fica na casa dos 35 graus, viu? Amanda, Augusto. Tá certo, sem tanto calor essa semana, pelo menos em São Paulo. Obrigada, Igor. Bastante chuva.
A futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, veio pessoalmente ao Brasil entregar o convite para a posse do presidente Javier Milei. Mondino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A visita de Diana Mondino não estava na agenda do ministro Mauro Vieira e foi a primeira de um interlocutor de Javier Milei depois das eleições. A futura ministra entregou a Mauro Vieira uma carta de Javier Milei convidando o presidente Lula para a posse que será no dia 10 de dezembro. Milei também convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse. Na carta, o presidente eleito da Argentina fala em construção de laços para consolidar o papel que os dois países podem e devem desempenhar. Lula ainda não confirmou se vai comparecer ao evento. O gesto ocorre depois de várias críticas de Milei ao presidente Lula durante a campanha eleitoral na Argentina e após ele ter dado sinais de uma possível saída do Mercosul. De acordo com Mauro Vieira, na conversa, a futura chanceler demonstrou interesse em manter a Argentina no bloco e no acordo com a União Europeia. A Argentina quer um Mercosul maior e melhor e que também se referiu positivamente com relação ao acordo com a União Europeia. Portanto, para mim, o que vale é isso. Nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final do mandato e depois com o novo governo, sabendo que há esse desejo de avançar no Mercosul. Quebrando a tradição de visitar primeiro o Brasil, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, chegou aos Estados Unidos para se reunir com diplomatas e membros do governo Biden. Em Nova York, Milei visitou um cemitério judeu onde está enterrado um importante rabino ortodoxo. Depois, seguiu para Washington para encontrar Juan González, vice-secretário de Estado para Assuntos Ocidentais. O presidente também vai manter conversas com membros do FMI para falar de crédito internacional. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, ao vivo, a gente acompanha o sorteio da Loto Fácil. O prêmio é de 4 milhões de reais. E o Rede TV News volta em seguida com muito mais informação. Não sai daí. O Congresso Nacional pode avaliar ainda nesta semana o veto do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que traz mais informações para a gente, né, Maria? Boa noite para você. Já tem data para essa votação? Tem uma prévia, viu, Augusto? Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. A sessão do Congresso Nacional, que é conjunta, né, entre deputados e senadores, está marcada inicialmente para o dia 30 de novembro, próxima quinta-feira. Bom, esse texto, vetado pelo presidente Lula, ele prorroga, então, a desoneração da folha de salários até 2027 e prorroga essa desoneração para 17 setores da economia. Essas empresas desses setores deixam, então, de recolher 20% sobre os salários e passam a pagar entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Na semana passada, depois desse veto do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai apresentar ainda este ano uma proposta para substituir essa medida da desoneração. Mas muitos parlamentares já se posicionaram e disseram que vão trabalhar para derrubar, sim, esse veto. Hoje, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que vai propor que esses vetos sejam analisados só depois das votações da pauta econômica. A pauta econômica que é de muito interesse para o governo. E por que eu disse que a data de quinta-feira agora é inicial? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ainda precisa conversar com os líderes partidários da Câmara e do Senado também, para ver se mantém essa data, mas não descartou se ela vai ser adiada ou não. Vamos ouvir o que ele disse. É um diálogo que eu vou ter com os líderes do Senado e os líderes da Câmara para entendermos o melhor momento. O importante é que a sessão do Congresso seja a mais proveitosa possível para a apreciação dos PLNs, são projetos de lei do Congresso Nacional, e também para apreciação dos vetos. Há vetos relativos ao projeto do CARF, do arcabouço fiscal, há vetos do marco temporal, há vetos agora da desoneração da folha de pagamento.
Cerca de 200 cirurgias cardíacas são realizadas diariamente no Brasil e um protocolo médico promete contribuir com a recuperação dos pacientes. O método reduz o tempo médio de internação de 12 para apenas 3 dias. Cacalo ainda se recupera de uma cirurgia no coração. Com 3 artérias comprometidas, ele precisou operar. Mas apenas 2 dias depois do procedimento, foi surpreendido. No domingo, assistindo TV, entram 2 médicos, eram o Dr. Carlos e o outro Fernando, eu acho, e me disse assim, viemos aqui, a gente vai te dar alta. Eu falei, mas como me dar alta? Não, você não tem mais o que fazer aqui, já está ótimo, você não tem mais o que fazer aqui. E fui para casa. A recuperação, que continua sendo realizada em casa, só é possível devido ao protocolo chamado de otimização da recuperação pós-operatória, ERAS na sigla em inglês, ou tempos certos, como foi batizado no Brasil. O método altera a preparação do paciente. Além de uma dieta antecipada, eles são treinados para as dores e possíveis complicações. Tudo isso permite que seja realizado um procedimento menos invasivo. Encurtar o jejum dele, preparar ele para a cirurgia. Quando ele mentaliza que ele vai ter uma recuperação rápida, o que vai vir depois da extubação, o que vai vir depois dele sair do leito. Então ele tem toda uma sequência praticamente incorporada, que isso se ganha através da educação. A cada 200 cirurgias cardíacas feitas no Brasil, 2 utilizam esse protocolo, ou seja, apenas 1%. A estimativa é que até 2025, 10% das operações sejam realizadas com essa técnica. Mais ou menos a média de internação numa cirurgia de revascularização, a famosa ponte safena, é mais ou menos 12 dias. Se a gente sabe que com esses fluxos nós temos um tempo de pós-operatório de 3 a 4 dias, então a gente teria em média 2 ou 3 pacientes no mesmo leito por aquele período, num cuidado tradicional. Pensando em incentivar ainda mais os médicos a utilizarem a técnica, um aplicativo foi criado para informar aos pacientes todas as etapas do tratamento. São conteúdos sobre como será o procedimento, né? O que é a importância do jejum, o que é um processo de anestesia, quais são as etapas do processo, né? O que é uma enfermaria, o que acontece no centro cirúrgico, o que acontece na UTI, cuidados com a alimentação, cuidados com o preparo psicológico. Então, o paciente ele vai recebendo esses conteúdos ao longo do tempo que ele espera pela internação. E o objetivo é fazer com que ele chegue de maneira mais consciente e tenha uma postura ativa no processo. Fazendo isso, a fila anda mais rápido, né? Você tem uma rotatividade de leitos maiores e uma redução de custo no sistema. A equipe médica apresentou o protocolo a Dolírio quando ele estava na UTI para fazer a cirurgia. Ele topou e hoje vive os resultados. Poder estar em casa. Depois de 3 dias e meio, 4 dias, estar em casa. Na minha casa, aí todo mundo poder me visitar, não tomando nenhum remédio, não tendo nenhuma precaução, só de ficar em casa. O mais importante desse processo todo que a gente passa é otimizar o tempo para evitar que você se contamine no hospital. E o paciente pode ir liberado mais rápido para casa. E em casa, você tem os cuidados, está tudo limpinho, tudo tranquilo, né? O lugar que tem mais bactéria é no hospital. Voltamos em 30 segundos. Até o dia 30 deste mês, os trabalhadores aposentados e pensionistas devem receber a primeira parcela do tão esperado 13º salário. Especialistas mostram como utilizar a gratificação de maneira responsável e vantajosa. Um dinheirinho a mais sempre ajuda na hora de fechar as contas no final do ano, ou para se planejar para as que já estão a caminho. Quitar algumas dívidas e poder comprar as coisas para a família, por uso próprio. Eu tenho contas no começo do ano e ficam para o 13º fica para pagar essas contas, né? Fica todo mundo esperando o 10º, né? Ou para gastar
Ou para pagar, né? Há 61 anos, o 13º é um direito dos trabalhadores que têm carteira assinada, que são aposentados ou pensionistas. O valor é a média do salário líquido conforme os dias do ano trabalhados. O empregado tem até o dia 30 deste mês para receber a primeira parcela do pagamento. A segunda deve ser feita até o dia 20 de dezembro. Mas tem gente que já recebeu e já gastou. Na verdade, já acabou a primeira parcela, né? Já gastei tudo aqui. Comprei decoração de Natal, presente para as crianças já. De acordo com o DIEESE, quase 90 milhões de brasileiros devem receber o 13º este ano. O valor médio recebido deve ser de pouco mais de R$ 3.000. A gratificação deve injetar cerca de 291 bilhões de reais na economia brasileira, o que representa 2,7% do produto interno bruto do país. Segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em outubro. Segundo os especialistas, utilizar o 13º para sair do vermelho é uma boa estratégia. A primeira coisa a se fazer com o 13º é quitar as dívidas, né? Principalmente as dívidas que possuem juros, né? As dívidas onerosas, as que a gente faz com banco, essas coisas. O próximo passo é pensar nos gastos extras do final e do começo do ano, porque a lista de obrigações é grande. No começo de ano a gente tem IPVA, a gente tem IPTU, quem possui filhos tem compra de material escolar. Então, também eu acho que é interessante você olhar para esse futuro próximo, né, com esse recurso extra que você vai ter em mãos, como que você, talvez não quitar todas essas dívidas, mas deixar já uma coisa mais planejada para você passar os próximos meses. Tudo isso sem deixar de aproveitar os momentos especiais com amigos e familiares nas festas de fim de ano. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Boa noite para você. Amanhã tem mais, a partir das 7h20 da noite. Boa noite, até lá. Rede TV News. Oferecimento